Fala pessoal, eu já mostrei aqui no canal como instalar o Node.js de forma global em um ambiente aqui com o Linux Ubuntu, utilizando aí o ATP. Basicamente nós fomos aqui na internet, procuramos por Node.js e entramos aqui no site oficial, nodejs.org. Tem como você baixar aqui a versão TXZ, né? E aí você já vai ter o Node disponível, tanto na versão LTS quanto a versão corrente, né? Eu também mostrei aqui como vir nas opções de outros downloads e baixar aqui para o Package Manager. Então, através desse item aqui, você pode entrar no site no Node Source e instalar o PPA adequado. Mas nem sempre você está com a última versão, a versão estável do Node, vai ser suficiente para você. Então, imagina, por exemplo, que você pegou um freelancer, ou então você está com dois projetos em paralelo, está com um projeto legado e precisa estar chaveando aí de uma versão do Node mais nova para uma versão mais antiga. Então, para isso, você vai precisar utilizar um gerenciador de versão do Node. Então, uma ferramenta muito boa é a ferramenta chamada NVM. Então, vamos buscar aqui no Google, NVM. Vai aparecer aqui no site do GitHub. Vou acessar isso aqui, ó, Node Version Manager. Então, nesse repositório aqui, o NVM, você consegue instalar essa ferramenta de versionamento do Node e você consegue chavear facilmente a versão do Node que você quer. Então vamos lá, vamos ver como instalar essa ferramenta. Então vou descer aqui na parte de instalação e update. Então essa ferramenta ela não vai instalar o Node globalmente, não vai ficar para todos os usuários, basicamente vai instalar para o seu usuário na sua seção atual. Então para isso nós vamos utilizar aqui essa ferramenta curl ou então o wget. Você tem que ter instalado aí na sua máquina uma dessas ferramentas. Basicamente você vai copiar essa linha de código, vai abrir o seu terminal, vai colar e aí ele vai estar instalando. Na verdade aqui eu vou ter que instalar o curl antes, né? Sudo apt install, ou melhor, sudo apt update e depois no sudo apt install curl. Agora sim eu posso executar o comando de instalar o NVM. Então instalei e veja aqui que ele instala na minha pasta pessoal. Se você der uma olhada aqui, ele está instalando, ó, na minha pasta Home User, que é meu usuário atual, minha pasta pessoal atual, e está criando uma pasta oculta aqui, uma pasta .nvm, e essa pasta está aqui, ó, na minha pasta pessoal. Então vou mostrar os ocultos. Veja que apareceu aqui o NVM. Então essa ferramenta ela se instala de forma local no meu usuário atual aqui. Então se você entrar aqui, você vai ver que vai ter os scripts de execução. Então vendo aqui também, veja que ele colocou algumas informações no meu bash RC. Ou seja, toda vez que o meu bash for ativado, né, que eu abrir um novo terminal, ele vai ser executado. Então se você for aqui no bash RC e abrir aqui com o mousepad ou qualquer editor de texto, você vai ver que no final ele instalou essa ferramenta aqui, ó, essas opções aqui, que vai carregar o NVM. Então vamos lá, eu vou precisar agora fechar o terminal e abrir novamente, porque o NVM não vai estar aqui, ó, vamos tentar executar. Ele não encontrou, mas se eu fechar o terminal e abrir novamente, eu posso digitar agora o comando NVM. E aí ele já dá diversas opções para mim. Aí ele carrega as informações padrão de como usar. Então vamos ver como utilizar aqui o NVM. Então vou dar um Ctrl L para limpar. Vou fechar essa tela aqui de fundo. E fechar também o navegador. Então vamos lá. Eu posso digitar o comando NVM
ls-remote. Aí eu vou ver quais são as versões disponíveis para eu baixar de Node. Então eu posso pressionar Enter. Aí ele vai carregar todas as versões aí disponíveis. Então você pode estar instalando qualquer uma dessas versões. Então vamos fazer o seguinte, vamos baixar a última versão do Node. Então para baixar a última versão, você nem precisa escolher a versão. Simplesmente você vai, vou dar um Ctrl L aqui para limpar. Você vai digitar nvm install node. Então você digitando Node aqui, você vai estar baixando a última versão do Node. Então ele já está fazendo o download. Ele já fez o download e já setou como default. Então se eu executar aqui o comando node-v, você vai ver aqui que eu estou utilizando a versão 21.6.1, que é a versão mais nova. Vamos olhar aqui no site do Node.js. Então realmente a versão corrente, né? Ó, vou limpar aqui e executar novamente. É a versão corrente aqui que está aparecendo no site. Então se eu quiser instalar a versão LTS, como é que eu faço então? Posso digitar o comando nvm install e aqui eu digito a minha versão, por exemplo 20.11.0. Pressiono Enter. Ele vai baixar aí a versão agora LTS. Então baixei a versão LTS, se eu der um ls aqui para limpar, digitar nvm ls, você vai ver aí ó, que eu tenho duas versões instaladas. Eu estou utilizando a versão atual, que é a versão 20.11.0, que é a versão LTS. Então vou aqui limpar novamente o terminal, digitar node-v, veja aqui que agora eu estou usando a versão LTS. Então como é que eu faço então para chavear para a versão corrente, na versão mais nova? Posso utilizar o comando nvm use e colocar a versão aqui. Se eu quero a versão corrente, eu posso digitar simplesmente node, ele já vai chavear para a versão 21.6.1. Então agora, se eu digitar o comando node-v, eu estou na versão 21. Isso também se aplica ao npm. Então, por exemplo, aqui, se eu estou utilizando aqui o node 21, o meu npm vai ser a versão 10.2. Então, se eu chavear agora para a versão 20.11.0, então vamos agora digitar node-v, -v, estou usando a versão 20, e o meu npm vai estar aqui na versão corrente também, a versão LTS. Então, por exemplo, eu precisei utilizar recentemente a versão 14.16.0. Então posso instalar aqui utilizando nvm install e a versão 14.16.0. Ele vai fazer o download. E agora eu já tenho 3 versões instaladas. Então, pessoal, é isso. Essa ferramenta é bem interessante para quem trabalha com diversos projetos, quem já está trabalhando aí com projetos legados, trabalhando em uma empresa que tem alguns projetos mais antigos. Então, você pode estar chaveando aí sempre para você estar estudando aí as versões mais novas, mas também não ter que instalar uma máquina virtual só para poder provisionar um Node para você aí, ou usar pelo menos, ou utilizar um Docker, por exemplo. Então é isso, o vídeo foi isso, até a próxima.